Pronto? Bacana? Vamos lá, muito bem-vindos. Hoje eu tenho aqui, no nosso encontro com o autor, uma convidada super especial, minha boneca Leti, né? Tá toda vermelha aqui, e aí, beleza? E ela vai interagir comigo aqui na nossa live. Claro que vai ser uma live com muito conteúdo, até porque hoje nós temos dois grandes desafios. A gente vai falar do tema Juiz das Garantias e vamos falar do tema Ação Penal. Então, sempre na mesma rotina. Vou começar com muito conteúdo e, na sequência, no final, eu vou tentar abrir de novo aí as mensagens para que vocês possam formular algumas perguntas, até porque Leti também vai interagir comigo no final. Então, ficamos aí. Quer dar boa noite? Dá boa noite pra galera aí? Boa noite, gente! Pronto. E estamos aí, né? Vamos começar. Eu vou cortar para mim, até porque eu vou precisar manusear bastante o livro hoje. Tem bastante coisa importante para falar. E na sequência, no final, já vou desativar os comentários, fiquem tranquilos, a gente volta a habilitar os comentários, beleza? Então, deixa eu começar aqui, vou desabilitar os comentários, pelo menos temporariamente, vou virar para mim, Leti fica aqui comigo do lado. Começando de novo, curso de processo penal, e hoje, especificamente, capítulo 5, Juiz das Garantias, e capítulo 6, o tema Ação Penal. Perceba que o cenário mudou. Então eu consegui aí habilitar no meu gabinete o link para poder fazer a live, fica bem mais confortável e com mais estrutura para a gente poder interagir bastante e também para que a gente possa desenvolver o assunto. Ora, o capítulo 5, ele deve ser visto com muita atenção por vocês, é um capítulo novo, surge agora na 15ª edição, exatamente porque a figura do juiz das garantias, em que pese idealizada há bastante tempo, ela foi implementada tão somente com o pacote anticrime, em que pese súplicas declaradas do ex-ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse o Instituto, o que não aconteceu. Só que, nessa guerra, nessa literal briga, o Supremo Tribunal Federal, provocado, ele suspendeu os artigos 3º-A de água a 3º-F de faca, justamente que regulam o juiz das garantias. O que se fala nos bastidores, e aí já é um recado importantíssimo, é que o juiz das garantias, ele volta. Ele volta em breve. O CNJ está com estudos bastante avançados para discutir a implementação, a viabilidade do juiz das garantias, a melhor maneira, a menos onerosa, e por consequência nós teremos aí, olha agora o cenário, a ideia, um juiz idealizado para atuar na fase pré-processual, um juiz que vai despachar com a autoridade investigante, vai despachar com o membro do Ministério Público, vai adotar medidas cautelares, mas esse juiz está impedido de atuar na fase da instrução processual. Estará, por consequência, impedido de julgar a causa. O que é que nós queremos com isso? Preservar a imparcialidade do juiz da instrução. A ideia é trazer o primado da separação de tarefas para que o juiz que atua na fase pré-processual, que não é um juiz investigador, diga-se de passagem, é um juiz garantidor. Esse juiz adotará medidas cautelares de natureza pessoais ou reais, despachará com a autoridade, será informado da instauração de toda e qualquer investigação, será provocado para deliberar se prorroga ou não o prazo do inquérito. É ele que vai deliberar acerca da instauração do incidente de insanidade mental na fase investigativa. Ele que será provocado para admitir o assistente técnico que eventualmente é indicado pelo interessado ainda durante a investigação. E esse juiz está impedido de julgar a causa. Só que, no nosso capítulo do Juiz das Garantias, eu formulo o primeiro destaque, que é um destaque essencial, acerca da segunda decisão monocrática acerca da suspensão do Instituto. Por quê? Primeiro Dias Toffoli, presidente atual do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu um prazo para que o Instituto do Juiz das Garantias fosse implementado. E na sequência,
o Luiz Fux, numa segunda decisão monocrática, suspendeu o Instituto sem prazo de retorno. Então, esse é o estado jurídico das coisas e que você precisa dominar. Agora, concursos públicos que eventualmente ocorrem em 2020, como delegado lá do Paraná. Nestor, já podem cobrar o juiz das garantias, mesmo estando suspenso? Sem dúvida alguma. E o artigo 3º-A de água, ora, detalha isso, aqui ó, na introdução do capítulo 5, se eu fosse destacar o dispositivo dos mais importantes, seria o artigo 3º-A de água do Código de Processo Penal. Por que o 3º-A de água? Porque ele consagra o sistema acusatório. E ele aponta que o juiz não pode substituir a atuação do órgão acusador na prospecção da prova. Ora, essa consolidação do sistema acusatório anda de mãos dadas com a figura do juiz das garantias. Eu tenho um juiz que atua na fase preliminar, esse juiz está impedido de atuar na fase processual e temos substancialmente a separação de funções. Hoje, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu fui convidado para poder dar algumas palavras para a Polícia Civil de Santa Catarina. Lá para os membros da polícia que estão agora vinculados à Cadepol num curso de aprimoramento. Eu dizia o seguinte, ora, o artigo 3º-A, que é tratado dentro da temática do juiz das garantias, ele realmente afirma um sistema que é o sistema que nós desejamos. Um sistema que consagra a separação de funções, mas prestigia as funções. Recobra a atividade das funções de acusar, defender, julgar e investigar. Só que no capítulo 5 do Juiz das Garantias, o que é que eu destaco? Eu trabalho com a competência do Juiz das Garantias. E a competência do Juiz das Garantias, anota isso, está no artigo 3º-B de bola do CPP. Um dos artigos mais importantes. E de todas as atribuições do Juiz das Garantias, no nosso capítulo 5, eu vou destacar duas. A primeira está na página 243. É o Juiz das Garantias que vai receber a inicial acusatória. Lembre que o recebimento da inicial acusatória é o ato que demarca o início do processo criminal. Quando é que o processo criminal começa? Quando o juiz delibera acerca do recebimento da inicial, seja ela a denúncia nos crimes de ação pública ou a queixa-crime nos delitos de iniciativa privada. E essa responsabilidade agora está afeta ao Juiz das Garantias. Ele, na minha ótica, encerra a sua atribuição ao receber a inicial. Esse é o primeiro ponto que eu destaco lá na página 243. E na página 244, eu faço um outro destaque, uma segunda atribuição que não pode passar em branco. Nós voltaremos a falar disso quando tivermos aqui a nossa live no Encontro do Autor sobre o tema provas. Mas nesse momento, me chama muita atenção, e como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. O Juiz das Garantias, de acordo com o inciso 16 do artigo 3º-B, inciso 16, ele vai deliberar acerca da admissibilidade do assistente técnico para que o assistente técnico acompanhe a realização da perícia. E por que isso me chama a atenção? Hoje de manhã, hoje segunda-feira, eu gravava uma aula de resolução de questão só de questões de delegado. Eu separei uma ementa com 125 questões e hoje eu gravei uma bateria de comentários à questão. E eu via várias questões acerca do assistente técnico nos concursos para delegado, dizendo assim, o assistente técnico é idealizado para atuar na fase processual e ele é admitido depois que o laudo pericial já está pronto. E todas essas questões foram consideradas verdadeiras. Beleza. Mas hoje, com a previsão do artigo 3º-B de bola, muda tudo. Porque o assistente técnico ele é admitido para acompanhar a perícia. Então, se o assistente técnico é admitido para acompanhar a perícia, preste atenção, o laudo pericial ainda não está pronto.
Então, como eu comentei aqui com Rosmar, nós dizemos o seguinte: é admitido um contraditório prévio e concomitante à realização da perícia, com a intervenção do assistente, até porque a ampla maioria das perícias, basta ter um mínimo de vivência prática, a ampla maioria das perícias acaba por acontecer na fase da investigação. Então o assistente técnico agora é admitido por deliberação do juiz das garantias e ele já vai acompanhar a perícia que está sendo realizada. Agora, pensando nas questões de concurso que estão por acontecer, o assistente técnico interfere na elaboração do laudo pericial? Não. O assistente técnico elabora parecer técnico, fomentando ou descredibilizando o laudo pericial. Mas ele acompanha a perícia, o que não acontecia antes da reforma do pacote anticrime. Claro, essa previsão está suspensa, mas pode ser cobrada dessa forma? Tem que ser cobrada, porque ao que tudo indica, a figura do juiz das garantias veio para ficar. Estamos apenas no momento de transição para que o Supremo Tribunal Federal, em consonância com a atuação do CNJ, aponte em que momento esse instituto será então implementado no Brasil. Então, eis aqui a minha preocupação, especificamente na página 244, tratando do juiz das garantias, artigo 3º-B de bola, inciso 16, quando ele delibera pela admissibilidade do assistente técnico para acompanhar a realização da perícia. Eu perco as contas de quantas questões de concurso estão hoje, doutor, deletadas por essa informação. Exatamente porque a lógica da atuação do assistente técnico era outra. Tudo bem, agora, me permite avançar, eu ingresso no capítulo 6 para falarmos do tema ação penal. E o interessante é que eu começo, isso é memória do trauma, viu? Conceituando a ação penal lá na nossa página de número 255. Mas por quê? Me permite uma confidência. Na minha prova oral, o meu examinador começou 5 minutos de tratamento, né, não jurídico, amenidades, e depois ele me fez a pergunta: defina processo. Eu falei isso na minha primeira live sobre o estudo com o autor. E eu faço de novo porque, quando eu indago o que é ação penal, muita gente no concurso trava. Ora, conceituar aquilo que supostamente é mais simples, normalmente é o que dá mais trabalho. E a ação penal eu conceituo já apontando na página 256 as duas correntes. Qual é o entendimento preponderante no Brasil, citando a professora Ada Pellegrini Grinover? Ação é direito, um direito público e subjetivo, o direito de exigir do Estado juiz que ele aplique a lei ao caso concreto e resolva a demanda. Quando eu exerço a ação, eu estou exercendo um direito. O direito de exigir do Estado que ele aplique a lei ao caso concreto e resolva o conflito. E quando eu exerço esse direito, a ferramenta para que esse direito seja equacionada é deflagrada. Essa ferramenta é o processo. Só que esse entendimento de que a ação é um direito público e subjetivo, positivado na Constituição, apesar de ser majoritário, ele não é pacífico. Como quase nada no direito é pacífico. Então eu aponto a segunda corrente, pensando numa prova dissertativa. Muita gente me pergunta depois que passa na primeira fase do concurso: Nestor, e minha prova dissertativa? Eu sempre indago o seguinte: e se preparando para a prova objetiva, você fez fichamento? Você fez os seus resumos? Porque se você fez isso, já é um grande passo, já é mais da metade do caminho andado para poder formular o raciocínio e construir uma escrita adequada numa segunda fase de concurso público. Agora, sem fichamento, doutor, nós temos um grande trauma. Por quê? Ora, meus amigos, a escrita pressupõe leitura, e muita leitura. E leitura correlacionada a fichamento é a melhor maneira de organizar as ideias. Isso é treino. Você não tem aqui uma ciência que nasce do zero. Não adianta pensar que a preparação para a prova dissertativa ela tem o seu start só depois que você corrige a prova objetiva e percebe que está dentro da linha de corte.
Isso não tem o menor sentido. Portanto, na segunda corrente eu digo, meu Deus, existem no Brasil autores da envergadura do Ovídio Batista ou do próprio Pontes de Miranda, que a gente cita aqui na página 256, que dizem o seguinte: ação não é direito coisa nenhuma. O direito que existe é o do justo e adequado provimento jurisdicional. E a ação é aquilo que eu faço para obter esse direito. É a ação exercida, é a atuação, é o agir. Então a ação vem de movimento, de atuar, de fazer algo para obter o direito à justa e adequada prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável. Então nas duas correntes, uma que diz que a ação é direito, que é preponderante no Brasil, e a outra que diz que a ação é um agir, é um atuar, em busca do direito à justa e adequada prestação jurisdicional dentro do prazo razoável. Isso é importante para qualquer concurso, em que pese destacarmos sempre as posições majoritárias, num compromisso de lhe trazer o máximo de segurança possível dentro de um direito que é tão tenso. Agora, eu avanço, eu aponto as condições da ação, um tema sempre tortuoso, muito em razão do processo civil, lá com Henrico Túlio Lieberman, exatamente porque, em que pese a discussão no processo civil se a categoria das condições da ação desapareceu ou não, no processo penal o entendimento preponderante é que ela prepondera, que ela prevalece. Notadamente porque o artigo 395 afirma, eu resolvi uma questão dessa hoje de manhã, afirma que o juiz rejeita a inicial acusatória se faltar condição da ação ou pressuposto processual. Porra! O Código de Processo Penal é expresso nesse sentido. Se ele é expresso nesse sentido, é natural que as condições da ação persistem, notadamente a legitimidade, o interesse e a justa causa. A justa causa ainda hoje é vista como condição da ação. Justa causa como lastro probatório mínimo, dando sustentabilidade à inicial acusatória. E faltando justa causa, a inicial deve ser rechaçada. Agora, no tratamento da ação, me permita a confidência. O que é mais cobrado? Nos principais concursos públicos no Brasil, eles cobram substancialmente a classificação da ação. Sabe por quê? Enquanto no processo civil você tem diversos parâmetros classificatórios, no processo penal, 99% do nosso esforço ele está empregado na adoção de um parâmetro. Nós iremos classificar a ação penal em razão da titularidade para o exercício da demanda. E nesse sentido, a matéria é bifurcada. Eu tenho de um lado a ação penal de iniciativa pública e do outro lado a ação penal de iniciativa privada. Parêntese. Vou jogar o grau de complexidade do concurso lá para cima e vou citar Hélio Bastos Tornag falando de questão dissertativa de concurso do MP. Veja, segundo o professor Hélio Bastos Tornag, em razão da qualidade dos interesses versados em juízo, toda ação penal seria pública. Ontologicamente, toda ação penal é pública. O que muda, o que oscila, é a iniciativa para propositura. Então, o correto seria falar ação pública de iniciativa pública, quando o Ministério Público patrocina a demanda. E no outro prisma, ação pública de iniciativa privada, quando o legislador confere à vítima o exercício da ação. Percebeu? Esse seria um grau de concurso mais rebuscado. Até porque, pelo vício de linguagem, compartilhado em todos os manuais, inclusive no meu, nós falamos ação pública e ação privada. Mas o adequado seria ação de iniciativa pública e ação de iniciativa privada. Porque na raiz, na árvore, ontologicamente, toda ação penal é pública. O que vai oscilar é a iniciativa para propor a demanda. Ótimo. E aí, vem mais uma questão da prova oral do meu concurso. Sabe o que o meu examinador perguntou? Uma das perguntas foi a seguinte: doutor, faça um paralelo entre a atuação do Ministério Público antes e depois da Constituição de 88. Já pensou nisso? Porque a evolução das Constituições você acha nos manuais de direito constitucional. Mas essa pergunta não foi uma pergunta complexa, apesar da casca aparentemente ser rígida. Por quê? O Ministério Público não tinha as prerrogativas que hoje nós conhecemos. O Ministério Público antes de 88, ele estava muito vinculado à intervenção do Poder Executivo.
Com o advento da Constituição, precisávamos escolher um órgão que funcionasse como guardião da sociedade fiscal do ordenamento. Esse órgão foi o Ministério Público, mas não adianta nada viver de imagem. Quem vive de imagem não tem nada na vida. A Constituição precisava credenciar o Ministério Público com as ferramentas para que ele cumprisse o seu papel. E a partir de 88, ouça, o Ministério Público passou a titularizar privativamente o exercício da ação pública, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição. Esse é o pilar do sistema acusatório, de acordo com todos os manuais de processo penal. O pilar do sistema acusatório na Constituição é o artigo 129, inciso 1. Porque lá o Ministério Público passou a ser o titular privativo da ação penal pública, afastando outras autoridades públicas do exercício da demanda. Pasmem, antes de 88, juízes exerciam ação penal, delegados exerciam ação penal. Era o que nós chamávamos, primeiro post-it da aula de hoje, de processo judicialiforme. Olha as questões de nomenclatura. Processo judicialiforme. O processo judicialiforme era aquele deflagrado pelo juiz ou pelo delegado, sem intervenção do MP. Estava positivado aonde? No artigo 26 do CPP. Artigo 26. E ele não foi recepcionado pelo artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição Federal. É o que eu destaco aqui, ó, na página número 269 do nosso curso de processo penal. Primeiro post-it de hoje. Cuidado, conceituar a ação pública é importante, mas mais importante do que isso é perceber que desse conceito nós temos o pilar do sistema acusatório e nós afastamos, implodimos, defenestramos o processo judicialiforme. E eu começo aqui a enfrentar, a partir da página 270, os princípios reitores da ação pública. Me permite uma confidência nessa segunda-feira. Ora, boa parte de nós estudando tem uma certa antipatia no estudo principiológico. Já percebeu que você normalmente não gosta de estudar princípio? Mas a base principiológica é a essência para a compreensão de qualquer sistema. E os princípios da ação pública nos permitem diferenciá-la na essência da ação penal de iniciativa privada. Dos princípios possíveis, me permita destacar dois essenciais. O primeiro, já na página 270, é o princípio da obrigatoriedade. Vale dizer, o Ministério Público tem que adotar providências penais, ele tem que exercer a demanda sempre que presentes os requisitos legais. Vale dizer, o exercício da ação pública não é uma mera faculdade. O exercício da ação pública é um dever funcional inerente à atuação do MP. Mas o que está na moda hoje? Olha o pacote anticrime batendo na porta da nossa live. Até emociona. Doutor, na página 271, eu mostro que o princípio da obrigatoriedade vem sendo mitigado naquilo que Torinho Filho chama de princípio da obrigatoriedade mitigada ou princípio da discricionariedade regrada. Isso merece um post-it. Cuidado, porque esse tema é frequentíssimo em concurso público. Página 271, princípio da obrigatoriedade mitigada, também chamado de princípio da discricionariedade regrada. Sabe quando é que surgiu? Na década de 90, com a transação penal no juizado. A transação penal no juizado mitigou substancialmente o princípio da obrigatoriedade, porque ao invés da denúncia como única via, o Ministério Público, nas infrações de menor potencial ofensivo, preenchidos os requisitos do artigo 76 da Lei dos Juizados, ele está autorizado a ofertar medida alternativa, que, se for aceita, evita o início do processo. Então a justiça penal do consenso vem lá de trás. Pode anotar isso, até tatuar. Vão cobrar em todos os concursos públicos justiça penal do consenso, ou consenso no processo penal, como queira. A ideia do consenso nasceu com a Lei do Juizado. Só que agora o consenso, doutor, está escancarado. O consenso está na veia, com o acordo de não persecução penal. Então, na página 271, como principal paradigma do princípio da obrigatoriedade mitigada ou da discricionariedade regrada,
eu coloco o artigo 28A de água do CPP. O acordo de não persecução penal mitiga o princípio da obrigatoriedade, inaugurando de uma maneira bem visceral a justiça penal do consenso. Agora eu avanço e na sequência eu já trago na página 272 o segundo princípio que eu pretendo destacar, que é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O que significa dizer, doutor, que a ação pública é indesistível. A partir do momento que a ação foi ajuizada, o Ministério Público deverá impulsioná-la até o fim. Isso não significa que o Ministério Público alimenta um comportamento irresponsável. O promotor está autorizado, em alegações finais, a requerer a absolvição do réu? Está. E se o juiz absolveu o réu, isso significa que o promotor desistiu da demanda? Não. Justiça, segundo Norberto Bobbio, é a justa medida. E a justa medida acontece quando o culpado é condenado e quando o inocente é absolvido. Percebeu? Então, se o promotor requer absolvição, ele não está desistindo. Ele está requerendo que a demanda chegue ao final com um provimento justo na ótica do seu próprio convencimento. Mas olha aqueles que vão prestar concurso para a magistratura. O juiz não está vinculado a esse pedido. O juiz pode discordar e condenar. O que me permite dizer que o promotor poderá até mesmo recorrer em favor do réu. E se o promotor recorrer, questão de concurso muito frequente, o promotor não pode desistir do recurso interposto, porque o recurso é um desdobramento do próprio direito de ação. É o que diz o artigo 576 do Código de Processo Penal. Beleza? Para quem está se perguntando aí onde anda a Letícia, a Letícia aqui do lado concentrada, beleza? No meio da live, ela está aqui atenta e consultando. A Letícia está aqui consultando, ela está com 12 anos agora. Como entrar em Harvard. Ela está pesquisando isso tem um mês e todo dia ela me faz uma lista de perguntas de como vai ser o vestibular quando ela for prestar. Ou seja, daqui a 5 anos ainda. Você imagina. Então veja, fique calma aí. Vamos em frente. Eu saio especificamente desses dois princípios que eu reservei para falar com vocês e quero agora discutir, enfrentar as modalidades de ação penal pública. A gente vai para a parte mais dogmática de todas. Por quê? No primeiro momento, nós temos a ação pública incondicionada. A ação pública incondicionada é aquela que será exercida independente da manifestação de vontade da vítima ou de terceiros. Então, quando o crime ofende de tal maneira o interesse público, a atividade persecutória deve acontecer de ofício. Pouco importa a manifestação de vontade da vítima ou de terceiros. E essa é a regra geral. Regra geral estabelecida, sabe aonde? Só ouça. No artigo 100 do nosso Código Penal. Isso merece mais um post-it. Para saber como detectar a ação cabível para um determinado crime, analise a técnica do artigo 100 do Código Penal. O que o nosso Código Penal diz? Leia o artigo de lei. Se ele é omisso, você presume que o crime é de ação pública incondicionada. Ou seja, você presume que a atividade persecutória acontece de ofício. Em outras palavras, para que o crime seja de ação pública condicionada, ou para que o crime seja de ação privada, é necessário que a lei diga de forma expressa. Então, quando eu me reporto à ideia de ação pública incondicionada, o artigo 100 do Código Penal é que dá o direcionamento. Mas você há de convir que a ação penal mais bacana para ser cobrada é a ação pública condicionada. A atividade persecutória eventualmente pode estar condicionada a uma prévia manifestação de vontade do legítimo interessado. E isso se deve para evitar, olha agora, doutor, o que nós chamamos em doutrina de streptus judicii. Eu vou colocar com calma, porque a Letícia aqui nesse instante perguntou, papai, como é que o pessoal vai entender sua letra nesse papelzinho? Streptus judicii, com 2 i's no final. Vale dizer, a ação pública pode ser condicionada para evitar o escândalo, a exposição do processo naqueles crimes que ofendem sobremaneira a nossa intimidade. E o instituto mais importante
que condiciona o exercício da ação pública é o Instituto da Representação. Eu começo a falar da representação já na página 276. A representação é vista como um pedido e, ao mesmo tempo, uma autorização que vai condicionar o início da persecução penal. É como se eu dissesse, sem representação, o promotor não pode ajuizar a ação. Bacana. Mas isso é muito pedestre, muito simples. Sem representação, o delegado não pode instaurar inquérito policial. E sem representação, o delegado não pode sequer lavrar auto de flagrante. Eu respondi a uma questão dessa de concurso para delegado, salvo engano, no Maranhão, hoje de manhã. Nenhuma providência penal pode ser adotada, nada, porque a representação é uma condição de procedibilidade, é uma condição para a adoção de providências penais. Quanto à representação, os itens que eu vou mais destacar. Primeiro, legitimidade. Quem representa a vítima? E se ela é incapaz, o representante legal pode representar por procurador, questão que eu resolvi hoje de manhã. Pode. É plenamente possível representar por procurador. Mas e se a vítima morrer ou for declarada ausente? O direito de representar morre com ela? Não. O direito de representar sucede. Sucede para um rol de sujeitos que eu vou indicar numa sigla. Essa sigla não infantiliza a matéria. Essa sigla é importante pela sonoridade e pela sequência. O CAD. Quem é CAD? Cônjuge ou companheiro? O STJ já disse no ano passado, 2019, que o companheiro está aqui ao lado do cônjuge. Não tendo cônjuge ou companheiro, ou se eles não fizerem nada, ascendentes. Não tendo ascendentes, ou se eles não fizerem nada, descendentes. Não tendo descendentes, ou se eles não fizerem nada, irmãos. Só que esse rol, ó, eu poderia colocar ele assim, ó. Me permita melhorar o desenho. Ele pode ser colocado como uma pirâmide. Esse rol segue essa ordem. É piramidal, é preferencial e é taxativo. Não entram outras pessoas. Rol do artigo 24, parágrafo 1º do CPP. Então, se a vítima morreu ou foi declarada ausente, o direito se transfere para o CAD. Agora, Nestor, ainda quanto à representação, qual é o prazo? 6 meses. Mas prazo contado de quando, pelo amor de Deus, eu resolvi outra questão dessa hoje de manhã. 6 meses contados do conhecimento da autoria do crime. 6 meses contados do dia em que a vítima sabe quem é o criminoso. Não me interessa o conhecimento do fato. O que me interessa é o conhecimento da autoria. E se o prazo é decadencial, destaca isso. Prazo decadencial é prazo fatal. Não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. Contado de acordo com o artigo 10 do Código Penal. Percebeu? Então, eis a lógica quanto à representação no que diz respeito ao prazo que eu abordo exatamente na página 277. Prazo decadencial, prazo fatal, contado à luz, ó, você está enxergando aí, do artigo 10 do Código Penal. Risco livre, destaca, negrita. Isso é importante para fixação. Agora, ainda quanto à representação, eu destaco um último item, a retratação. Até porque só hoje de manhã eu enfrentei umas 3 questões de delegado sobre isso. Se a vítima representou, ela pode se arrepender e se retratar. E ela pode se retratar até antes do oferecimento da denúncia. Enquanto o Ministério Público não ofertar a inicial acusatória, a vítima poderá se retratar. Ora, e se ela se retratou, ela pode se arrepender e representar de novo? O entendimento preponderante é que sim. Ela pode representar, se retratar, representar novamente, se retratar, quantas vezes ela quiser, desde que dentro do prazo, porque o prazo é um só, 6 meses, e o prazo é contado do conhecimento da autoria. Parêntese. Ainda na retratação, eu destaco na página 280 o cuidado que você tem que ter com a Lei Maria da Penha. Por quê, Nestor? O artigo 16 da Lei Maria da Penha, artigo 16, aponta que a vítima que representou, ela poderá renunciar à representação em audiência específica, na presença do juiz e ouvido o Ministério Público. Então, existem crimes de ação pública condicionada na ambientação doméstica? Existem. Quer ver um exemplo? Ameaça.
Ameaça é crime de ação pública condicionada, mesmo no ambiente doméstico. Ora, e se a vítima representou, ela pode retirar a representação? Pode. Em audiência, na presença do juiz e ouvido o MP. E o marco de retratação na Lei Maria da Penha é diferente. Tudo isso está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16. Por quê? Lá na Lei Maria da Penha, a mulher pode retirar a representação até antes da denúncia ser recebida pelo juiz. Percebeu? Bacana? Isso é importantíssimo, doutor. Isso vai cair em concurso público com certeza. O ponto fora da curva é o crime de lesão corporal. Lesão corporal na violência doméstica é sempre crime de ação pública incondicionada. Por quê? Porque o crime de lesão corporal leve é crime de ação pública condicionada de acordo com o artigo 88 da Lei dos Juizados. Mas olha como é fácil. Somos elementos. A Lei dos Juizados não se aplica na violência doméstica. Se a Lei dos Juizados não se aplica na violência doméstica, lesão corporal, mesmo que leve no âmbito da violência doméstica, é crime de ação pública incondicionada. Percebeu? Eu avanço e agora vou trabalhar com você com ação penal privada. Ação penal privada. A ação penal privada eu começo a trabalhar na página 281 do livro. E veja, a ação penal privada é titularizada pela vítima ou pelo representante legal dela, na condição, você vai destacar isso, de substituição processual. Isso merece um post-it para colar na página 281. A grande sacada da ação privada é o fenômeno da substituição processual. Por que, Nestor, substituição processual? Vê se faz sentido. Porque a vítima atua em nome próprio, mas o que ela pede não lhe pertence. Ela pede a punição, que será exercida oportunamente pelo Estado. Por isso que o ofendido aqui é um mero substituto processual. Ora, a petição inicial, que caracteriza o exercício da ação privada, é chamada de queixa-crime. Por isso que no nosso encontro lá em inquérito eu dizia, jamais afirme que alguém foi em delegacia prestar queixa. Em delegacia eu presto notícia-crime. Queixa-crime é o nome da petição inicial, ofertada pelo advogado e que demarca o exercício da ação privada. Mas o que é que vão cobrar substancialmente na nossa prova? Isso é essencial. Vão cobrar os princípios reitores da ação penal privada. E eu vou destacar os dois mais importantes. Qual é o primeiro? Vê se faz sentido. Eu começo a trabalhar com ele na página 282. Princípio da oportunidade ou da conveniência. Oportunidade ou conveniência. Em que sentido? O exercício da ação privada é uma mera faculdade. A vítima exerce a ação privada se ela quiser. Aí você indaga, mas Nestor, a definição dele é extremamente simples, é até irritante, eu concordo. Mas aí vem a pergunta, e como é que o princípio da oportunidade é materializado no código? Se a vítima não quiser exercer a ação privada, o que é que acontece? Olha o primeiro instituto que dá vida ao princípio da oportunidade. Eu tenho que contar a seguinte história, se coloque agora como espectador da novela. Olha a situação de fora para dentro. Se eu sou vítima de um crime de ação privada, eu exerço a ação privada se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou deixar o prazo passar. Eu tenho prazo para exercer a ação privada, 6 meses. Prazo contado do conhecimento da autoria do crime. Passado o prazo, que é um prazo decadencial, sem o exercício da ação privada, extingue-se a punibilidade, porque a decadência é fato gerador de extinção da punibilidade. Então olha o recado. Eu exerço a ação privada se eu quiser. Se eu não quiser, eu deixo o prazo passar. Passado o prazo, sem o exercício da ação, aqui o tempo cura tudo, eu decaio do direito e a decadência leva à extinção da punibilidade. Quer ver o segundo instituto que dá vida ao princípio da oportunidade? O instituto da renúncia. Se eu não quiser exercer a ação privada, eu posso renunciar ao direito. E como é que a renúncia acontece? Olha a lógica, doutor. Eu gosto muito de falar da renúncia porque a renúncia é sinal de coerência. Se eu pretendo exercer a ação privada, eu preciso me comportar com esse objetivo. Se eu sou incoerente, a incoerência traz consequência jurídica. Eu estarei renunciando. E a renúncia leva à extinção da punibilidade. Então como é que eu renuncio? Ou eu declaro expressamente
que eu não vou ajuizar a ação, ou eu pratico um ato incompatível com a vontade de ajuizar a ação. Imaginemos que o sujeito me xingou de canalha e amanhã eu o convido para batizar a Letícia, ou eu o convido para ser meu padrinho de casamento, ou eu o convido para ser meu sócio. Esse ato é incompatível com a vontade de processá-lo, eu estarei renunciando. Ou então eu pego um post-it desse e coloco: eu, Nestor Távora, declaro expressamente que não vou ajuizar a ação pelo fato de você ter me xingado em tal dia. O que eu estou fazendo? Renunciando, mas agora de forma expressa. A renúncia expressa ou tácita leva para a vala, para o fosso, que é a extinção da punibilidade. Então olha o recado. Eu ajuizo a ação privada se eu quiser. E se eu não quiser, eu posso deixar o prazo passar. E aqui na página 283 eu coloco: ocorre decadência. Ou se eu não quiser, eu posso me comportar de maneira incompatível com a vontade de ajuizar a ação. Ocorre renúncia. Tanto a decadência quanto a renúncia levam à extinção da punibilidade. Agora, e se eu ajuizei a ação privada? A pergunta subsequente: Nestor, uma vez ajuizada a ação privada, você pode desistir da demanda? Posso. A ação penal privada é movida pelo segundo princípio, que é o princípio, página 284, da disponibilidade. Eu posso desistir da demanda. E eu desisto de que maneira? Por meio de dois institutos. Eu posso desistir primeiro perdoando o réu. O perdão no aspecto leigo. Ora, por favor, cultue uma coisa desde o início para quem está estudando com seriedade. Cuidado com as palavras. Respeite as palavras. E busque o significado para que elas lhe marquem. Perdão, no nosso dia a dia, no aspecto leigo, é ato de benevolência, de boa vontade, por um sentimento religioso, espirituoso, amoroso, sociológico, filosófico, pouco importa. Agora, no aspecto técnico, o perdão é muito próximo do conceito da renúncia. Quando eu perdoo, eu declaro expressamente que não pretendo continuar com a ação que eu já ajuizei. E se eu perdoo, eu posso praticar um ato incompatível com a vontade de continuar com a ação que já está em curso. Então olha o corte cronológico. Na renúncia, eu ainda não ajuizei a ação. No perdão, eu já ajuizei. E quando eu perdoo, eu demonstro que eu quero desistir. Mas olha a sacada. O perdão é um ato bilateral. Para que o perdão surta efeito, é necessário que o réu aceite. E ele pode aceitar de forma expressa ou tácita. Se ele aceitar, extingue a punibilidade. Fica a pergunta, Nestor, quem é que em sã consciência vai recusar o perdão? O réu que recusa o perdão é o réu que pretende que o processo prossiga, porque ele tem a esperança de ao final ser absolvido. E a absolvição reconstrói o patrimônio moral da pessoa. E me permita aqui, doutor, com o perdão da palavra, isso é de fuder. Porque a reconstrução, desculpe, Leti, não ouça isso, a reconstrução do patrimônio moral não tem preço. Percebeu? Agora, se eu quiser desistir da demanda, eu ainda posso desistir pela perempção. Todas as vezes que você está diante de uma expressão que não tem um significado prático, cria uma expressão análoga para ela. Eu trabalho com a perempção na página 285. Aqui no item perempção, item 2, eu coloco assim do lado, descaso. Perempção é sinônimo de descaso. Perempção é desistência por desídia. E eu posso ser técnico dizendo assim: a perempção é a sanção judicialmente imposta pelo descaso da vítima na condução da ação privada. As hipóteses de perempção estão no artigo 60 do CPP. E todas elas levam à extinção da punibilidade. Percebeu? Ora, eu avanço no tratamento da ação privada, naturalmente, mas já estamos aí com 45 minutos de live. E me permita, nessa parte final do capítulo de ação penal, eu vou trabalhar ainda com petição inicial, aqui no capítulo de ação, mas eu também destaco algumas terminologias que envolvem o tema ação e que já foram cobradas substancialmente. Já lhe perguntaram o que é ação penal de ofício. Já lhe perguntaram o que é ação pública subsidiária da pública. Já lhe perguntaram o que é ação penal por extensão.
Isso está tudo no capítulo de ação. E todos esses itens são memória do trauma, porque todos eu já vi cobrar em concurso. Mas aí, Leti, vai ter uma pergunta para me fazer. De toda essa classificação, Leti, o que você tem aí para me perguntar? Então, o que é ação de prevenção penal? Pronto. Leti me pergunta o que é ação de prevenção penal. Isso caiu, doutor, em alguns concursos públicos da magistratura e do MP. Ora, toda ação penal tem um objetivo. Qual é o pedido em toda denúncia oferecida pelo Ministério Público? Ora, quem não reflete direito diz assim: o pedido em toda denúncia é o pedido de condenação. Isso não é técnico. O pedido em toda denúncia é o pedido de imposição de sanção. Por quê? Porque a ação penal pode ser iniciada com o intuito de que o réu seja condenado e a ação penal pode ser iniciada com o intuito de que o réu seja absolvido. Porra, Nestor, não tô entendendo. Agora bagunçou minha cabeça. A ação penal pode ser ajuizada com o intuito de que o réu seja absolvido? Pode, em um caso só. Não adianta trazer outro exemplo. Só em um caso. Qual é o único exemplo onde o promotor ajuiza a ação, oferece a denúncia e na denúncia já pede absolvição? Quando o sujeito é completamente inimputável. Porque se o sujeito é completamente inimputável, eu quero que ele seja processado para ao final aplicarmos medida de segurança por meio de uma absolvição imprópria. E essa ação proposta com o intuito de que o réu seja absolvido, com a imposição de medida de segurança, é o que nós chamamos de ação de prevenção penal. Cuidado com isso, doutor. Eu respeito muito os concursos que trabalham com domínio de vocabulário. Eles estão avaliando pelas obras que você leu. E tenha atenção, porque isso é memória do trauma. Por quê? Porque isso reprova. Ação de prevenção é ação ajuizada com o objetivo de impor medida de segurança a quem é absolutamente inimputável. E lembre, sanção penal é o gênero. Isso caiu na prova objetiva de Juiz da Bahia. Sanção penal é o gênero, do qual são espécies as penas, privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa, e a medida de segurança. Percebeu? Bacana? Então eis aí a ideia. Deixa eu reabilitar aqui os nossos comentários. Então já nesse finalzinho de live, eu reabilito os nossos comentários. Fizemos aí um grande esforço para poder fazer uma síntese de boa parte do capítulo de ação penal. Claro que é um capítulo dos mais inquietantes, riquíssimo, exatamente porque tem muita coisa importante para vocês. Continuem estudando. Teremos um encontro amanhã, terça-feira, para aqueles que estão se preparando para a prova da Polícia Civil lá do Paraná. Já estão dizendo, vão desmarcar a prova. Enfim, doutor. Ora, alguns vão ficar lamentando, outros vão ficar estudando, porque o dia que tiver as vagas estão lá e, obviamente, você vai competir pela sua vaga. E, na quarta-feira, teremos novo encontro aqui com o Estude com o Autor, onde a base vai ser o nosso curso de Direito Processual Penal. E lá, espero eu, na quarta-feira, eu ainda vou olhar a sequência dos capítulos, mas se eu não estou enganado, nós iremos começar o tema competência. Beleza? Tranquilo? Então, obrigado a todos vocês aí que participaram, que estão aqui presentes à noite, ainda em quarentena, mas sempre nessa guerra aí, que é a guerra do estudo. A única coisa que não podem realmente tirar da gente é o conhecimento. Então, contem comigo, vamos continuar seguindo, estudando. Um abraço para a galera de Manaus que está aí, né, passando também por uma dificuldade aí em razão do Covid-19 e em outros estados, mas estamos juntos aí, vamos em frente. Boa noite para vocês, fiquem com Deus. A editora pede para avisar, relâmpago, até 10 da noite, promoção do curso de processo penal lá no site da editora, com senha, cupom específico Nestor 2020. Beleza? Um abraço. Até mais, fiquem com Deus, valeu!